pessoal, vamos começar aqui nosso módulo de Teoria Express, que eu chamei de Express porque vou tentar de uma forma didática e direta, não ficar muito tempo enrolando nos mesmos conceitos, até porque eu acredito que não tenha nada muito complexo nisso, então vamos nisso, ter uma conversa para que nós possamos adentrar propriamente dito no QGIS, mas sabendo o que está sendo feito, não simplesmente fazer coisas aleatórias sem entender a teoria por trás daquilo, beleza? Bom, inicialmente eu trouxe aqui alguns conceitos iniciais e o primeiro que eu trouxe é SIG, que seria Sistema de Informação Geográfica. Isso aqui é uma definição de Teixeira, é um conjunto de programas, ferramentas, equipamentos, metodologias, dados e pessoas, tudo isso de forma integrada, de forma que torna possível a coleta, armazenamento, processamento e análise de dados georreferenciados, assim como a produção da sua aplicação. E aí, você conseguiu entender o que é um SIG de cara? Eu, quando leio isso, não consigo entender muito bem. Eu acho um pouco abstrato, então eu prefiro abordar de outra forma, que é o que eu trouxe na outra imagem, que eu acho que fica mais palpável para você. Bom, basicamente, o SIG, ele é um ciclo, digamos assim, e não se restringe somente aos programas computacionais, ou seja, o SIG não é o QGIS, eles não são sinônimos, então não misture isso na sua cabeça. O QGIS está contido em um SIG, o QGIS é somente uma ferramenta, um software, e para o software ele não roda sozinho, ele precisa também de um hardware, ou seja, ele precisa de um equipamento para que esse programa rode, ou seja, o QGIS no caso roda no computador. O QGIS por si só não faz nada, então tem que ter um computador para processar todas as informações e as operações que você vai fazer no QGIS. Mas também o QGIS com o hardware, o computador, não faz nada. Não faz nada se não tiver a metodologia, ou seja, o passo a passo. Por exemplo, para extrair uma curva de nível. Então, se você não tiver o passo a passo, você não faz isso se não tiver os dados. Então, tudo isso está conectado. Então, se não tiver dados, você não tem uma metodologia, a metodologia não adianta de nada, assim como o QGIS não adianta de nada, e assim como o hardware também não adianta isoladamente. Mas digamos que você tem dados, você tem a metodologia, o passo a passo, você tem o software e também tem o hardware. Mas isso também nada vai ser feito se não houver o recurso humano, ou seja, eu, você, que estamos aqui por trás de tudo isso. De todo esse ciclo, nós estamos inclusos para que nós possamos fazer as análises, seguir a metodologia e gerir tudo isso. E o SIG é bem mais amplo, então ele não é simplesmente o QGIS propriamente dito. E aqui eu peguei do Google algumas aplicações de sistemas de informações geográficas. Temos aqui, por exemplo, localização de locais para um aeroporto, um aterro sanitário, qual o melhor local de acordo com o critério para a instalação desses locais. Bacias hidrográficas, design de engenharia, análise demográficas de população, análise topográfica, curva de nível, como eu acabei de falar, exploração de recursos naturais, logística, transporte, medições espaciais, uso e ocupação do solo, enfim, são diversas finalidades que podemos ter com sistemas de informação geográfica. E aqui vamos ter uma conversinha rápida sobre dados, tudo bem? E dado são elementos ou quantidades conhecidas que servem de base para a resolução de um problema. Então, vamos usar aqui um exemplo de um crime. Então, é um elemento que serve de base para a resolução de um problema. Então, você quer resolver esse crime, então você tem um dado. O dado de uma testemunha. Ou o depoimento de uma testemunha. Já a informação é um conjunto de dados relacionados
a fim de transmitir um conhecimento. Então, voltando aqui ao exemplo do crime, você tem um dado, o depoimento da testemunha, mas aí você tem um conjunto de dados, o depoimento, a arma do crime, uma foto, um álibi, uma localização, a hora do crime, o tipo do crime. Tem todos esses dados e que são relacionados a esse fato gerador, a esse crime. E tudo isso vai servir de base para resolver o problema, que seria solucionar o crime. Então, esse conjunto de dados forma a informação que é usada como base para transmitir um conhecimento, para realizar uma análise final. Vamos conversar diretamente agora sobre dados espaciais, que vai ficar mais fácil de você entender. Então, dados espaciais é a forma que um homem usou o computador entender o mundo real, a realidade. Então, são apresentadas a localização e atributos. Então, vamos aqui no exemplo de uma casa. A feição casa e os atributos que essa casa pode ter. Pode ter nome do proprietário, qual é a sua área, qual o código do IPTU, qual é o endereço, o CEP, número de quartos, enfim. São diversos atributos que podem ser atribuídos a essa mesma feição em uma localização definida no espaço. Tudo bem? E aqui temos tipos de dados espaciais. Basicamente trabalhamos com dois grandes tipos, que são dados vetoriais e dados matriciais, também chamados de raster. Nós vamos estudar muito ainda aqui no curso, na prática. Bom, primeiramente, os vetoriais são figuras geométricas básicas, como pontos, linhas e polígonos. E os principais formatos são .shapefile, DXF, KML e diversos outros formatos. Mas aqui são os principais. O KML, por exemplo, é utilizado no Google Earth. E aqui você consegue visualizar, não tem muito segredo. E os dados matriciais são formados por pixels. É uma matriz, então são dados matriciais. Então aqui você realmente vê que é uma matriz na horizontal e na vertical. E cada pixel é um desses pequenos quadrados. E cada um desses quadrados tem uma informação. Um exemplo de matriz, dados matriciais raster, são imagens satélites, modelo digital de elevação, mosaicos, e aqui alguns formatos, PNG, TIFF, JPEG. E aqui, por exemplo, eu comparei duas imagens do mesmo local, tipo matricial, mas tem uma variação do número de pixels. Então, se você deve lembrar, por exemplo, a câmera do seu celular, ela tem 20 megapixels de resolução. Então, esse número de pixels está relacionado à resolução da imagem. Então, digamos que essa aqui tem 20.000 megapixels e essa aqui tem 10.000 megapixels. Quando você vê, cada um desses pixels aqui, ela tem um atributo específico. Mas a resolução dessa aqui é maior do que essa. Não estou falando simplesmente de foto, que sempre quando tiver mais megapixels a foto vai ser melhor. Isso vai ser uma discussão já de fotografia. Mas aqui nesse caso, se você verificar, por exemplo, aqui onde está o mouse, aqui, nesse quadrado, tem um solo e também tem um corpo hídrico. Mas somente tem informação de um solo. Mas se eu vim aqui nessa outra imagem, você vê aqui como foi dividido em 4 pixels, cada quadradinho inicial tem uma resolução maior. Então nesse quadrante aqui, dividido em 4, somente o superior é solo e o resto é água. Então quanto mais pixels, maior a resolução dessa imagem. Isso é uma discussão final, é que não existe um tipo melhor de dado. Não adianta querer comparar
porque cada um tem suas capacidades e limitações. A gente vai ver um pouco na prática, a gente vai ver aplicando no QGIS, fazendo nossos mapas, fazendo análises e para que cada um serve. E como eu falei, cada um tem o seu nicho de aplicação, diferentes tipos de análise e também podem ser combinados e também podem ser convertidos entre si. Também tem essa opção, beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.